Pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do A Mesa com Sol Oliver. E hoje inicia esse novo projeto que já estava em mente há muito tempo, um projeto onde eu quero trazer grandes histórias, empresários que já passaram por todo um processo, que hoje vivem o melhor de suas carreiras, para trazer insights para vocês aí que estão passando, né, de repente, por alguns problemas e ver aquela luzinha no fim do túnel. E hoje eu trouxe um convidado maravilhoso. Eu preciso ler o currículo dele, porque ele é incrível. E foi um divisor de chave de águas na minha vida, por conta que ele é diretor de uma escola aqui fantástica, onde eu fiz um curso dele e realmente saí de lá com a cabeça fervendo. E essa escola foi vamos dizer, a principal culpada por eu ser quem eu sou hoje. E eu devo muito a eles, ao Paulo Vieira e ao nosso convidado que tem mais de 32 anos, gente, de experiência em gestão, 16 anos como empresário. Hoje está à frente da escola, como eu falei para vocês, de negócios, com vários mentorados. Já treinou mais de 10 mil pessoas, com mentorias individuais, palestras, treinamentos, e tem uma bagagem super rica, cheia de insights maravilhosos para nós hoje. Então, se eu fosse você, eu pegava a sua água, sentava aí na sua mesa, no lugarzinho especial da sua casa, e anotava tudo o que ele vai falar, porque, com certeza, gente, o sucesso deixa rastros. E é isso que eu trago para vocês aqui hoje, o nosso convidado, Geovani Santos. Geovani, muito obrigado por você aceitar o meu convite. Me sinto hiper honrada de ter você hoje como meu primeiro convidado, viu, gente? E, como eu falei no início, a Febracis, ela foi realmente um divisor de água na minha vida. E assim como foi para mim, eu quero que seja para quem está em casa hoje. Fala um pouquinho de você. Sol, antes de mais nada, muito obrigado. É uma honra estar aqui. Obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho de sempre. E meu nome é Geovani Santos. Eu sou filho amado de Deus, esposo da Thaís, pai do Guilherme, pai da Júlia, pai do Matheus. Ponto. Isso aí é quem eu sou, todo o resto é o que eu faço. Administrador de empresas, tenho 32 anos de experiência em gestão. Desses 32, 16 como empresário. Porém, patinei. Patinei por muito tempo, por quase 16, 18 anos, por um único fator, não entendi de pessoas. Olha só, Então, gente. quando eu entrei nesse mundo do autoconhecimento, que você imergiu também, e parabéns pela sua jornada, pela sua trajetória, acompanha Obrigada. desde lá de trás, é realmente inspiradora, é Obrigada. fantástica, parabéns. E quando eu descobri esse mundo, o resultado ele aparece. A constância gera um resultado, como também a omissão gera um resultado. A questão é a gente saber qual o resultado que a gente está buscando na nossa vida. E você acredita, Geovani, que foi que foi o principal insight que teve para mim, para o meu, né, pro meu boom na minha carreira, na minha vida, foi exatamente isso, que eu não entendia por que eu não saía do lugar, né? E foi exatamente por não fazer nada, né? Que às vezes a gente fica nessa inércia de que vai cair do céu, ou a sorte vai chegar, e não é bem assim, né? Não, não é. Eu costumo dizer nas minhas mentorias que uma delas é execução extrema, que entre a ideia e o resultado que se busca, tem uma lacuna, um vácuo. E esse vácuo chama execução. Se a pessoa não tiver um plano de ação elaborado para poder executar e fazer o que tem que ser feito, dificilmente o resultado esperado vem. Eu falo o resultado esperado porque o fracasso também é um resultado. Sim. O não ter resultado também é uma forma de chegar a algum lugar. Então... E o pior, né? E o Diga-se de pior. passagem, é o pior. Então, às vezes as pessoas não atingem o resultado esperado porque acredite, a grande maioria não sabe nem o que quer. Sabe exatamente o que não quer. Exatamente. Mas saber o que quer, poucas pessoas sabem. É complicado, viu, gente? E, Geovani, você com mais de 30 anos, né, de experiência e 16 como empresário, qual foi o momento mais desafiador
dessa jornada toda, né? E como ele te transformou como líder que você é hoje. O mais desafiador foi a falta de inteligência emocional quando eu quebrei. Então, mas assim, Donald Trump, que é Donald Trump, já quebrou 5 vezes, então, não que eu desejo, não que eu deseje que você quebre, mas eu desejo sinceramente que você aprenda com os erros dos outros. E o momento mais desafiador da minha carreira foi quando eu quebrei e era uma loja de carro, eu tinha um sócio, esse sócio anoiteceu e não amanheceu, mas não me roubou, não tirou dinheiro, não tirou carro, nada. Ele simplesmente, de uma hora para outra, decidiu sair do negócio, tirou os carros dele, eu fiquei com os meus. E era num shopping de carro, e todos os lojistas, a administração dos administradores do shopping disseram, fica com a loja, fica com a loja. Eu não fiquei, por falta de inteligência emocional. Dentre outros fatores da inteligência emocional, era a falta de identidade. Eu não me via como empresário. Eu me via como operador, trabalhando ali no operacional. Então, quando o empresário, que era meu sócio, saiu, eu fiquei sem chão, fiquei sem a referência, sem o líder. Hoje, eu olho para trás e disse, cara, como é que pode? Por que eu não toquei aquela loja? Sim. Era fácil. Só, eu sabia comprar o carro, eu sabia preparar, eu sabia vender, eu sabia o pós-venda, eu tinha equipe, eu tinha vendedor, eu tinha lavador, eu tinha a loja pronta, eu tinha tudo. Tudo. Eu tinha 14 carros. Então, era só tocar. Eu tinha credibilidade, eu tinha respeito no meio que eu trabalhava. Então, era só ter continuado. Mas aí eu olho para trás, por que eu não continuei? Porque eu não tinha competência o suficiente para tocar uma empresa. Competência é simples. Busca conhecimento e coloca em prática. Busca conhecimento e coloca em prática. Quanto mais você vai praticando, mais você vai empilhando prática. E isso vira habilidade. Virou habilidade, as coisas fluem. Hoje, eu estou com uma empresa com faturamentos milionários. Eu mentoro empresários com faturamentos de centenas de milhões anual. Então, o que mudou? Sua mentalidade, Sua mentalidade. E a busca por conhecimento, a busca por desenvolvimento. Exatamente. Nossa, isso, gente, quando você entende que o que falta de fato é você buscar conhecimento e você entender, né, que se pessoas conseguiram, você também consegue, né, trabalhar essa mentalidade. Isso é fantástico, viu? Eu realmente também vivi muito isso, de não me achar competente de nada. E muito pelo contrário, eu cruzava os braços e esperava as coisas acontecerem. A sorte é que, sim, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito querida e sempre fiquei ali no meu, né, no meu cantinho, nem crescia, nem descia, só que aquilo me incomodava. E eu preciso fazer alguma coisa. Foi quando eu busquei conhecimento, né, e o quanto que é libertador. Eu costumo falar que podem tirar tudo da gente, mas o conhecimento ninguém tira. Escutei muito isso do papai. Muito. E o medo também, né, Giovanni? O medo, ele trava a gente, ele realmente paralisa, né? E deixa da gente viver os nossos sonhos, né? O medo, tem gente que diz, o medo é ruim, o medo trava, o medo paralisa. O excesso. Tudo demais é veneno, né? Tem um ditado, mas o medo ele serve para alertar. O problema é que quando vem o excesso de medo, aí tende a travar, tende a deixar ali a pessoa na estagnação, com medo de agir, achando que tudo vai dar errado. E, às vezes, é falta de conhecimento ou falta de caminhar junto com as pessoas certas, falta de estar nos lugares certos. A mesa? A mesa certa. A mesa, gente, porque a mesa certa, ela define os resultados que você vai ter. Isso é incrível, quanto que é, de fato, verdade. E eu falo isso muito nos meus treinamentos e mentorias, exatamente isso. Parece que você estava lá, semana passada. Quanto mais você vai adquirindo conhecimento, você busca se desenvolver, não tem jeito, vai ter que sentar em outras mesas.
renúncia também, muitas vezes, né? Vai ter que aprender a dizer não. Cada não dito para alguém ou para algo ou para algum lugar é um sim que eu digo para mim. E essa busca por conhecimento, esse caminhar numa visão, em busca na direção de uma visão positiva de futuro, vai naturalmente Acontecendo, né? me fazer trocar de mesa. Para que aconteça naturalmente os resultados. Sim. É porque é aquele negócio, gente, não adianta você fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Tá cheio de gente que quer, tá? Exatamente. Faz as mesmas coisas e quer resultado diferente. Fica E difícil. foi assim também comigo. Você acredita que todo ano eu fazia minhas metas, né? Tá lá eu fazendo minhas metas. Aí, foi de 2022 para 2023, estava eu lá, gente, na igreja, questionando Deus, né? Falei, Senhor, tudo de novo. As mesmas metas e nada acontece. Você acredita só que de 98 até o final de 2007, dá exatamente 10 anos. Contadinhos assim. Eu vivi 10 vezes o mesmo ano. Eu tava assim, eu vivi metade, viu? Meu amigo, minha amiga, a pergunta que eu tenho para fazer é: você está vivendo ano após ano ou está vivendo 10, 5, 3 vezes o mesmo ano? Só basta olhar para o resultado. Exatamente. Eu passei 10 vezes vivendo o mesmo ano só. Quando eu olhei para trás, passaram-se 10 anos E passa o rápido, resultado né? era o mesmo. Os carros eram o mesmo nível, as viagens eram as mesmas, era ali viagem para a praiazinha perto ali, no estado do Ceará. Quando tirava, né? Tempo para você. Não saía. Pronto. Trabalhei por 10 anos, tirei 5 dias de férias. Olha Por só. ano? Não, no período dos 10 anos. Era um tremendo fazedor, faz. Faz do mesmo, né? Só fazendo a mesma coisa, colhendo o mesmo fruto e não crescia, não prosperava. Como é incrível, a gente pega essa chave aí. O que Giovanni disse agora é muito sério, é muito real. Se você não está crescendo, tem algo errado. Então, busque a raiz desse probleminha aí. Porque nós nascemos para crescer e prosperar. Exatamente. E tem mais isso, viu? Vamos lá para... Com mais de 10 mil pessoas treinadas ao longo da sua trajetória, ô Giovanni, qual você diria que é o maior ponto cego de quem quer empreender hoje, mas não consegue tirar do papel? Sozinha tem alguns. Vou começar pelo começo. Primeiro, falta de visão. Só faz. Só faz, só corre, desesperadamente, fazendo de 7 da manhã às 7 da noite, sábado, domingo, não tem final de semana, não tem feriado, é fazendo. E por muitas vezes não está saindo do lugar. Mas não sente que está patinando. Por quê? Porque não tem referência para onde está indo. Então, crie a sua visão extraordinária de futuro e saiba onde você está e onde você quer chegar. Elabora um plano de ação e vai executar. Você executando, você começa a se deslocar para a direção da sua visão de futuro. Aí, deixa de ser um sonhador, que está cheio de sonhador. Só sonha, mas não executa. Então, deixa de ser um sonhador e começa a ser um realizador. Não interessa, não importa o tamanho da meta, o tamanho do sonho, ele é possível? É. Então, a primeira ação que você faz na direção dessa meta, você já começou a realizar. Só que a maioria das pessoas, elas esperam realizar a meta para ser feliz. Só que eu já tive um congresso com o Sean Nacor, que é o escritor de vários livros, e um deles é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele diz que o cérebro é literalmente configurado para ter alta performance quando ele está positivo. Então, se eu tenho essa informação, e é um psicólogo que trabalha psicologia positiva há 10 anos, professor de Harvard, se eu tenho essa informação dele, eu entendo que
se para gerar alta performance eu tenho que estar positivo, eu não preciso esperar a meta acontecer para poder estar positivo ou estar feliz. Eu posso e devo e mereço e decido ser feliz durante a jornada. Então, quando eu sou feliz, quando eu estou positivo durante a jornada, algo que talvez fosse acontecer daqui a 5 anos, a performance, a alta performance, eu consigo trazer para 2. E aí eu vou me sentindo cada vez mais realizador. Feliz. E aí o resultado aparece de forma rápida. E é de forma rápida, viu? E é aquele negócio, quem não sabe para onde quer ir, né, em qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Então, é onde você se perde, é nos lugares que não te levam para onde você quer ir. Fica aí a dica também, viu? E o cérebro tende a se conformar com o bom. É, exatamente. Então, se não sabe para onde vai e o cérebro não quer se sentir perdido, aí para ele te proteger, ele vai dizer, aqui já tá bom mesmo. Eu tenho certeza que em alguma área da sua vida você já paralisou, você já desistiu, já abriu mão de algo por achar difícil demais e a tua mente veio e te convenceu a você se conformar com o bom. Deixa eu te falar uma coisa, o bom vai te afastar do excelente, o bom vai te afastar do extraordinário. Odeie o bom. Exatamente. Giovanni, na sua opinião, o que diferencia os empresários que só sobrevivem e dos que escalam? O que diferencia esses dois empresários? Mentalidade. Ele tem o que só sobrevive, ele tem aquela famosa frase, pagando as contas eu já estou no lucro. Já ouviu isso algum canto? Já, várias vezes. Eu já fui um desses que falei isso, tá? Então, só sendo vulnerável aqui maioria, com você, né, das pessoas. Eu já fui um desses que falei isso. O que diferencia esse do que eu pagando as contas, já estou no lucro, do que quer crescer, quer prosperar, do que consegue escalar, visão de futuro e execução. Ele sabe onde ele quer chegar e ele não abre mão de executar o que tiver que ser feito, obviamente, aí vem dos meus valores, dos meus princípios, dentro da integridade, dentro da honestidade, dentro da verdade. Sim. Ele não abre mão de fazer o que tem que ser feito para chegar na realização da visão de futuro dele. Como eu costumo dizer, nem nada e nem ninguém entre eu e a visão. Legal. É mentalidade. Sim. Ele tem a certeza de que vai conseguir. Ele tem a certeza de que isso existe. Alguém já conseguiu? Já. Então, se alguém pôde, eu também posso. Talvez não tenha o conhecimento ainda. Mas aí é o como, né? E o conhecimento ele é adquirido. Está vendido por aí. Exatamente. Eu vendo conhecimento, você vende conhecimento. Exatamente. Então, o conhecimento que a Sol tem para entregar ajuda, resolve sua vida, resolve. Então, compre. O conhecimento que eu tenho para entregar te ajuda, resolve tua vida, então compra. O que eu sei me trouxe até aqui. O que eu não sei é o que vai me levar adiante. Eu estava conversando ali com a Sol no camarim, eu estava dizendo, vou fazer uma mentoria. Cheguei da Flórida, tem 15 dias, já vou voltar em dezembro. Capacitação, mentoria, buscar conhecimento. Não dá para parar. Não dá para parar. Porque, assim, a maioria, né, quer chegar onde você chegou, mas não quer pagar o preço. Né? Isso. E assim, gente, nada acontece, tá? Se você não faz, se você não cria, né, a situação, pode esquecer que você não vai chegar nunca. O sucesso, ele tem um preço. Exatamente. O sucesso, ele tem um preço. Se você vê um jabuti, Sol, em cima de uma palmeira, não é da natureza do jabuti subir em palmeira. Exatamente. Então, algo aconteceu para ele estar ali. Se existem pessoas com sucesso e existem pessoas sem resultados expressivos, acredite, um age de um jeito e os que não escalam agem de um jeito e os que escalam agem de outro jeito. Esse outro jeito, é como você disse, o sucesso deixa pista, o sucesso deixa rastro. É entender, é olhar para essa pessoa
Não para invejar, mas é olhar para essa pessoa e entender o que foi que essa pessoa fez que chegou aí. E o que eu não estou fazendo ainda que não está gerando o meu resultado. Exatamente. Todas essas respostas, todas essas perguntas, tem que ter respostas. E essa resposta é pronta, é uma receita de bolo? Não. Ela é minha. Ela é única. Essas perguntas, elas são as mesmas. Mas as respostas da Sol são diferentes das respostas do Giovanni, que são diferentes das suas respostas. Eu acredito também que a maioria das pessoas que já atingiram, né, grandes resultados, a diferença também é que uns fazem, né, e outros não fazem. E exatamente a ação de não fazer também gera o resultado, que é o de não ter o resultado. O pessoal costuma muito só falar do preço do sucesso, mas pouquíssimos falam do preço do fracasso. E o fracasso também tem um preço. O preço do sucesso não é apenas monetário. É de fazer o que tem que ser feito, é de agir, é de dizer sim para umas coisas, de dizer não para outras coisas. E o preço do fracasso, ele pode parecer mais barato. O problema é que ele passa a vida cobrando. A pessoa está lá com 90, 92, 95 anos, doente ou no leito, e ele está lá, ó. Ei, tá lembrando de mim? Eu sou o fracasso. Esse preço ele vai sendo cobrado ao longo da vida. É muito mais caro, né? A pergunta é, para você que está assistindo a gente aqui agora, qual é o preço que você está disposto a pagar na sua vida? O preço do sucesso ou o preço do fracasso? Porque os dois têm um preço. E geram energia, né? Total. Exige energia de você. Você pensa que, não, vou ficar parado, mas aquilo aí também está gerando energia. E é uma energia muito ruim. Então, mais vale você gastar a sua energia realizando ou tentando realizar o que você busca do que ficar parado só esperando as outras pessoas passar por você. Porque enquanto você não faz, tem pessoas que não têm a capacidade que você tem fazendo e chegando onde chegou. E às vezes porque são excelentes vendedoras. Exatamente. Não tem nem o conhecimento que o outro tem, mas sabe se vender, tem embalagem. Exatamente. A embalagem, às vezes tem embalagem, posicionamento, você trabalha com isso. Você sabe que tem gente que tem posicionamento, tem embalagem, mas quando abre a boca, exatamente. Cadê o conteúdo? Mas tá lá. E foi, vai indo. Tá chegando. Tá fazendo, o feito é melhor do que o perfeito, e vai aos troncos e barrancos e vai indo. E o outro tá lá, há anos, se preparando, num preciosismo. Nunca se acha preparado, né? Nunca se acha preparado. E, gente, um segredo é se prepare no caminho, mas dê o primeiro passo e siga. Porque nós somos autoexigentes, né? Então, sempre vai ter algo que você fica ali pensando. Eu fui uma dessas pessoas, sempre ficar, não estou preparada agora, não estou preparada. E fui deixando muita coisa acontecer. E quando eu falei, não, vou me preparando no caminho, mas agora eu vou. E foi onde as coisas começaram a acontecer. Giovanni, você lidera uma escola, né, a Febracis, para quem não conhece, uma escola maravilhosa, de negócios e mentorias. E qual foi o insight mais poderoso que você já compartilhou com um mentorado e que ele colocou em prática com resultados reais? Acredite que foi no campo emocional. Isso acontece, tem 12 anos que eu atuo nesse ramo, então, assim, tem N casos, mas eu vou trazer um simples. A pessoa tinha uma empresa, na realidade era uma indústria ele fabricava peças de borracha para suspensão de carros importados. Na realidade não era uma borracha, era um nylon, na época chamava de Tecnil, eu não sei como é que está hoje, essa tecnologia. E quem ensinou esse ofício, esse rapaz, não foi o pai. Embora o pai fosse mecânico e tivesse uma oficina. Uhum. Só que o pai dizia, sai daqui, vai estudar. Não queira essa vida, não. Vai estudar, você tem que se formar, porque isso aqui não presta. Essa era a visão do pai para o negócio do pai. E tinha um senhorzinho do lado que gostava desse menino e foi ensinando o menino. Sim. Ensinando a fazer peça de forma manual, artesanal ali, fazendo.
E esse menino foi criando gosto, até que um dia abriu a oficina dele. Olha só. Como diz lá no Ceará, foi engrossando o cangote. Aí é quando se torna independente, né? É. E aí, abriu a oficina dele, pequenininha, foi crescendo, crescendo, ficou maior do que a do senhorzinho. Foi crescendo, ficou maior do que a do pai. E o desafio para ele ficar maior do que a do pai foi grande. absurdo. Por quê? Por respeito, por honra. Não achava merecedor, Não, né? não achava que poderia passar do resultado do pai. Só que aí foi, pum, rompeu isso aí. Sim. Totalmente empírico, só foi, pum, passou. Só que chegou um dia que esse senhorzinho decidiu fechar as portas. Pegou, e quando esse rapaz soube, não, você vem trabalhar comigo. Trouxe ele para trabalhar. E colocou aonde? Na chefia da produção. Olha só. Só que assim, o senhorzinho que tinha uma lojinha, uma oficina, uma bodeguinha, a porta não tinha 4 metros à frente da empresa. E decidiu fechar. Você acha que se pegar essa mentalidade e colocar numa linha de produção de uma indústria, vai prosperar? É difícil. Aí ficou ali, ficou e batendo no faturamento. Só aquele faturamento X. E passou 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Até que um dia, o dono dessa empresa veio fazer um treinamento. Quando terminou o treinamento comigo, disse, quero ser atendido individual por você. Aí eu fui fazer um acompanhamento individual com ele de mentoria. E fazendo perguntas, ele descobriu que o respeito que ele tinha, a admiração que ele tinha por aquele senhorzinho, era como se fosse a do pai. Emocionalmente, ele pegou e colocou aquele senhorzinho como no lugar de pai dele. E aí, o que é que ele estava fazendo na linha de produção? Honrando o pai. Só que quando ele entendeu o que foi isso, ele chegou para esse senhorzinho e disse, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Diga, meu filho. Se o senhor pudesse escolher onde o senhor quer trabalhar nessa empresa, eu vou continuar pagando o mesmo salário que eu pago para o senhor. Onde é que o senhor queria estar? Aí esse senhorzinho olhou para ele e disse, meu filho, eu tenho certeza que Deus escutou minhas preces. Olha só. Eu queria estar ali, naquele cantinho. Só olhando. Cortando minhas borrachinhas. Olha. Aí ele disse, pois então é para lá que o senhor vai e eu vou manter o seu salário. Esse meu mentorado estava disposto a deixar esse senhorzinho em casa, pagando o mesmo salário. Por conta. Colocou por conta de honra, de respeito, a palavra é essa, era uma dívida emocional que ele tinha com o pai, não podia pagar para o pai e transferiu para esse senhor. Resumo da ópera, colocou o senhorzinho lá no cantinho, trouxe um chefe de produção de indústria com experiência de mercado, pagando o mesmo salário, passou a faturar 4 vezes mais. Aí quebrou o ciclo. Aí deslanchou, hoje está gigantesco. Então, assim, eu não vou nem dizer para você quanto foi que eu cobrei, porque eu tenho vergonha, que era para ter cobrado, era no resultado. Tá? Verdade. Mas, enfim. Mas que legal, viu? Que bom. Aí, assim, isso aí, não tá lá, não tem uma receita de bolo. Quando se trata de racional, de cognitivo, de pragmático, é uma receita de bolo, a IA me responde. Mas quando vai para o campo emocional... É muito individual, eu tenho as minhas demandas, você tem a sua e você tem a sua. Verdade. E nessa hora é individual. Nessa hora não adianta vir com um comando, não adianta vir com uma frase pronta. Tem que vir com as perguntas certas para que a pessoa descubra. Na hora que ela descobre... muda tudo. Muda, e muda de fato, viu? Então, assim, uma chave, tá? Não adianta você ficar só no campo do racional, do intelectual. Você tem que buscar desenvolver seu lado emocional, desenvolver a sua inteligência emocional, porque unindo razão e emoção, ninguém te segura. É muito também autoconhecimento, né? Gente, não existe. Eu falo que até mesmo na consultoria de imagem, o autoconhecimento é a base. Porque não adianta. Se você não sabe quem você é,
para que você veio, enfim, fica tudo muito vago. Não A base é a adianta identidade, né, Som? você Se não tem essa identidade... não adianta você usar as melhores roupas mais caras, andar nos lugares se você não tem essa clareza, né, da identidade e do autoconhecimento. Isso é impressionante. E agora vai para vocês aí, ó. Olha só, para os nossos ouvintes que querem se tornar referência no que fazem, quais habilidades comportamentais são inegociáveis para quem quer crescer na carreira ou nos negócios? Tá fácil. Anotem. Olá, prazer em te conhecer. Fico feliz Ficou até feliz aqui meu celular. Tá vendo aí? em te ajudar a realizar. Fale. Então, vamos lá. Tá fácil. Habilidades. Primeiro, atitude para fazer o que tem que ser feito. Segundo, entender que há poder no ecossistema. O que é ecossistema? Lugares, pessoas e conhecimento. Quais lugares? Os lugares certos, porque os lugares errados também vão ter interferência sobre os nossos resultados. Sim. Quais pessoas? As pessoas certas, porque as pessoas erradas também vão ter interferência nos resultados. Qual conhecimento? O conhecimento certo, porque o conhecimento errado é um caos. Porém, Giovanni, qual é o resultado, qual é o lugar certo, quais são as pessoas certas, né? E qual é o conhecimento certo? Como é que eu descubro isso? Aí isso aí vai ficar para um segundo momento que eu não vou falar agora. Tô brincando. Tô brincando, eu vou falar. O lugar certo, as pessoas certas e o conhecimento certo, quem vai nortear isso é a tua visão de futuro. Quem vai dar esse balizador é a minha e a sua visão de futuro. Para onde eu irei? Para onde eu estou indo? Qual a sua meta? O que você quer para o seu futuro? Quais são os meus sonhos? Sei transformar sonhos em metas? Quais são minhas metas? As metas têm um plano de ação elaborado? Depois que eu tive um sonho, que eu transformei em meta, que eu elaborei um plano de ação para sair de onde eu estou, para chegar na minha meta, aí eu consigo olhar e dizer, opa, esse lugar é o lugar certo? Aí vem uma pergunta. E essa pergunta você pode anotar, tá? Isso é para a vida. Esse lugar, ele me aproxima ou ele me afasta da minha meta? Essas pessoas, elas me aproximam ou elas me afastam da minha meta? Esse conhecimento me aproxima ou me afasta da minha meta? Na hora que você tiver essas respostas, você já sabe se você está no lugar certo, com as pessoas certas e com o conhecimento certo. Agora, acredite uma coisa, quanto mais você desenvolve, quanto mais você prospera, quanto mais você cresce, esteja preparado para mudar as mesas. As mesas. Exatamente. Eu mudei completamente, viu? Mudei lugares, mudei mesas, mudei... Gente, é uma mudança muito rápida. Paulo Vieira fala muito que as mudanças acontecem rápida. Eu confesso que eu saí de lá um pouquinho, né? Falei, acontece rápido. Não, isso tem um processo, gente, mas foi muito rápido. Meu ano de 2023 eu vivi 10 anos em um ano. E foi seguindo o passo a passo, é impossível você não chegar onde você quer chegar. É fantástico. É fantástico. O autoconhecimento é fantástico. Infelizmente, estamos acabando. Ficaria aqui muito tempo, Giovanni, foi um papo muito legal. Mas eu queria que você deixasse aí um conselho para quem está ouvindo agora, né? Os nossos ouvintes com 20, 30, 40, 50 anos, pronto para começar, mas com medo, né? Porque muita gente tem medo. Qual o insight que você deixa e qual o conselho para essa pessoa? Seguinte, para quem tem medo, eu já tive. Seguinte, a coragem é uma habilidade que, apesar do medo, eu vou lá e faço. Então, entendendo que a coragem é uma habilidade, ela pode, deve e merece ser desenvolvida. Às vezes, o medo é por não saber para onde está indo. Então, senta, faz uma lista dos teus sonhos, só que assim, não é uma lista olhando para as circunstâncias. É uma lista dos sonhos num mundo que tudo fosse possível.
Faz essa lista. Se você não tem, a maioria das pessoas deixaram de sonhar só por medo da frustração. Exatamente. Então, assim, você não tem que sair contando sonho para todo mundo, para ter que provar que vai conseguir. Faz você com você uma lista dos teus sonhos. Depois, monta um plano de ação com pequenas ações. Empilhamento de pequenas ações. Você vai se ver realizando. Daqui a pouco você vai se ver realizando o que você nunca imaginou que realizaria. Depois você vai se ver realizando coisas extraordinárias. Aí já foi, amigo. Aí já foi. Então, entenda que o medo, em excesso, ele paralisa. O medo, às vezes, ele te traz uma clareza. Às vezes, ele está ali querendo te ajudar, querendo te alertar. Você só não pode paralisar com ele. Tenho receio disso, tenho esse medo? Tem. Então, como é que eu posso fazer para mitigar esse medo? E não é nem a ausência do medo, porque não existe, né? Isso. Na verdade, você aprende a lidar com o medo, com as coisas que te trazem essa sensação, né? Porque coragem não é ausência de medo. Isso. E na hora que você faz esse plano de ação, às vezes só estava faltando essa clareza. Exatamente. E aí o medo não era da realização. O medo era de não saber o que fazer. É tipo, você vai numa estrada, por que você vai... A gente está em Brasília. Por que quando você sai daqui para Goiânia, você vai ao limite de velocidade é 110, na maioria da estrada, dos pontos, e você faz a curva e faz a curva e faz... Por que você não entra naquela curva com medo? Porque você sabe que a estrada continua. Agora, se não soubesse que existia estrada, você ia fazer uma curva com 110? Não. Não ia. Ia ter medo. Verdade. Então, na hora que você constrói um plano de ação elaborado, estruturado, às vezes você vai ter que pedir ajuda a outras pessoas. Você não tem que seguir essa jornada sozinho. Então, tenha metas. Para isso que existe, né, os mentores, para isso que existem as pessoas especializadas para te ajudar, para pegar na sua mão, porque muitas vezes ir sozinho é complicado. É isso. Tenha metas, tenha visão, tenha metas, construa um plano de ação e busque mentores para te ajudar. Em 2019, eu fui para o Everest. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi contratar um guia. Foi 130 quilômetros caminhando, subindo e descendo por 10 dias. Cara. Se eu não tivesse contratado um guia, que esse guia nos mentorou perigo também, né? nessa jornada, talvez tivesse passado 20 dias. Verdade. Talvez não tivesse nem chegado. Isso é verdade. Então, a gente quer ir rápido, vá só. Quer ir longe, vá acompanhado. Exatamente. Gente, que bate-papo enriquecedor. Tenho certeza que você de casa não vai sair a mesma pessoa depois que assistir esse podcast. E para te achar nas redes sociais, Giovanni? @Giovanni, Giovanni, B de Brasília, Santos. Gente, Me chama lá, manda um direct, fala o que é que você achou aqui do podcast. Sim, passa esse feedback pra gente, né? É importante. Exato. E muito obrigado. Deus te abençoe grandemente Amém. nessa sua jornada incrível de transformar vidas. E conte comigo para tudo, viu? Amiga, foi uma honra. Conte comigo sempre também. Obrigada, de coração. Se precisar, você tem um amigo. Obrigada. E você de casa, muito obrigada também pelo seu tempo. Curta, salve, compartilhe. E até o próximo, viu? Muito obrigada.